Olá! Seja no esporte, num acidente ou numa consulta de rotina, entender o que se passa na nossa perna é fundamental. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. Um verdadeiro raio-x, e é literal, da tíbia e da fíbula. A ideia aqui é pegar aquelas imagens de raio-x que parecem super complexas e deixar tudo bem claro, bem acessível e, olha, até fascinante. Vamos nessa! Bom, qual que é o nosso roteiro? Primeiro vamos conhecer os dois ossos principais. Depois, a gente faz um tour pelos pontos anatômicos mais importantes. Na sequência, aprendemos como tudo isso aparece num raio-x. E para fechar, umas dicas práticas e macetes para não esquecer mais. Então vamos começar pelo começo, né? Apresentando os dois personagens principais que formam a nossa perna. Essa parte que fica entre o joelho e o tornozelo. E aqui estão eles, a tíbia e a fíbula. Pensa neles como se fossem uma dupla, sabe? A tíbia é a grandona, a principal. É mais grossa, mais forte, fica do lado de dentro da perna. É ela que aguenta a maior parte do nosso peso. Já a fíbula é a parceira dela, mais fininha, mais esbelta, que corre ali pelo lado de fora e ajuda a dar estabilidade. Agora que a gente já conhece a dupla, vamos dar um zoom, olhar mais de perto as características importantes de cada um. É como se fosse um tour guiado mesmo, começando lá de cima, no joelho, e descendo até o tornozelo, para a gente descobrir os pontos que são cruciais para entender como a perna funciona. Bem lá no topo da tíbia, a gente tem um platão tibial. Dá para imaginar ele como se fosse uma base, uma fundação bem plana, onde o fêmur, o osso da coxa, se encaixa para formar a parte de baixo do joelho. Ele é todo projetado para distribuir o peso que vem de cima. Agora, um pouco mais para baixo, bem na frente da canela, logo abaixo do joelho, tem um calombo ósseo que dá para sentir, sabe? Essa é a tuberosidade tibial. E ela não está aí à toa, não. Ela serve como uma âncora para o ligamento patelar, que é super importante para a gente conseguir esticar o joelho. Descendo tudo, lá no tornozelo, a tíbia termina formando o maléolo medial. Sabe aquela bolinha de osso que a gente tem na parte de dentro do tornozelo? É ele. E é um ponto de referência super importante para o alinhamento da articulação. Agora, vamos voltar o nosso olhar para a fíbula. Lá em cima, pertinho do joelho, a gente encontra a cabeça da fíbula. É outro ponto que também dá para sentir, só que dessa vez pelo lado de fora da perna. E lá na outra ponta da fíbula, para fechar o quebra-cabeça, a gente tem o maléolo lateral. É aquela pontinha de osso do lado de fora do tornozelo. Ele, junto com o maléolo medial da tíbia, forma uma espécie de garfo que abraça o osso do pé ali, o talos. É esse encaixe que dá aquela estabilidade incrível para o nosso tornozelo. Certo, agora a gente já tem um mapa da anatomia na cabeça. E agora vem a parte mais legal. Vamos pegar tudo isso que a gente aprendeu e levar para o mundo das imagens radiográficas. Chegou a hora de aprender a enxergar esses ossos do jeito que eles realmente aparecem no exame. Na prática, o exame padrão tem duas imagens. Uma de frente, que a gente chama de AP, e uma de perfil, a lateral. Na imagem de frente, no AP, a primeira coisa é identificar quem é quem. A tíbia, que é a maior e fica para dentro, e a fíbula, a fininha que fica para fora. Já na imagem de perfil, o que a gente quer ver é o alinhamento, se não tem nada deslocado para frente ou para trás. E lá no tornozelo, o segredo é conferir aquele encaixe perfeito do garfo, a tal da mórtice. E como a gente se acha na radiografia? Usando os pontos de referência que a gente já aprendeu. É quase um checklist. A gente procura a eminência intercondilar lá no joelho, a tuberosidade tibial, que aparece super bem na imagem de perfil, a cabeça da fíbula sempre do lado de fora e, claro, os maléolos, que definem a articulação do tornozelo. Ok, vamos para uma habilidade super prática agora. Como se orientar numa imagem de raio-x da perna sem ficar perdido. Porque, quando a gente olha para aquela imagem em preto e branco, a primeira pergunta que vem é, tá, mas qual lado é qual? Onde é o lado de dentro, onde é o lado de fora? Isso aqui é uma perna direita ou esquerda? Vamos resolver esse mistério. Para decifrar a imagem, tem 3 regrinhas de ouro. Primeira, a tíbia é sempre medial. Achou o osso mais grosso? Achou o lado de dentro da perna. Simples assim. Segunda, lá no tornozelo, o maléolo medial é da tíbia. E a terceira, que é a regra mais importante de todas na radiologia, sempre procure o marcador de lado na imagem. Aquela letrinha E ou D, é ela que dá a certeza clínica. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos garantir que tudo isso fique bem guardado na memória. Para isso, alguns pontos clínicos importantes e uns truques para não esquecer. No dia a dia clínico, é bom ficar de olho em algumas coisas. Fraturas acontecem mais no meio do corpo da tíbia e no maléolo lateral. E um detalhe que faz toda a diferença.
Se o espaço entre a tíbia e a fíbula, lá perto do tornozelo, estiver mais largo que o normal, isso pode ser sinal de uma lesão de ligamento bem séria. Fica a dica. Agora, para os macetes de memória. O primeiro, pensa em tíbia com T de tronco ou de terra. É o osso que fica para dentro, no centro, sustentando o peso, igualzinho ao tronco de uma árvore. E a fíbula? Mais fácil ainda. Fíbula começa com F de fora. Pronto, ela está sempre do lado de fora, na lateral da perna. É uma associação direta, não tem como errar. E para nunca mais confundir qual maléolo é de qual osso, olha só que legal. Maléolo medial, pertence à tíbia. Reparou que as duas palavras têm as letras M e I? Pois é, essa associação boba ajuda a fixar que é uma coisa só. Mas no fim das contas, nenhum truque vai substituir a prática, né? O conhecimento só vira nosso de verdade quando a gente usa. Então, a melhor dica é essa. Pegue umas 10 radiografias de frente, umas 10 de perfil e vai falando em voz alta o que está vendo. Tíbia medial, fíbula lateral, maléolo medial é da tíbia. Essa repetição ativa é o que faz a informação grudar. E assim a gente termina nosso tour radiológico pela tíbia e fíbula. Fomos da anatomia básica até como interpretar a imagem e até alguns macetes. Então, com a perna agora desmistificada, a pergunta que fica no ar é: qual parte da anatomia a gente deveria explorar na próxima vez?